Estamos com um clássico à porta. Pode ser decisivo, pode deixar o Sporting numa liderança muito distante, pode deixar o Futebol Clube do Porto mais perto dos Leões. Um empate pode deixar tudo na mesma e o Benfica a poder aproveitar. Vamos analisar esse clássico desta sexta-feira. Futebol Clube do Porto Sporting joga-se às 8h15 e é um clássico que vamos ter, claro, relato em direto aqui na Rádio Observador. Acontece amanhã, sexta-feira, mas os treinadores falaram durante a última hora. Falou Rui Borges e falou também Martin Anselmi. Vamos fazer a análise. Hoje, nesta edição de O Campeão é, contamos com Gabriel Alves, Augusto Inácio, Mariana Fernandes e também Pedro Henriques. Mariana, começo por ti. Rui Borges não quis confirmar a presença de Vítor Gyökeres. Gyökeres e Morita estão ainda em dúvida, de acordo com o treinador do Sporting. Já Martin Anselmi diz que não preparou o jogo para Gyökeres. Preparou sim a equipa do Sporting como um todo. O que é que achaste destas posições deixadas pelos treinadores, principalmente esta dúvida se Gyökeres vai ou não ao jogo? Sim, acho que é a grande dúvida até ali a uma hora antes do início do jogo, quando soubermos os 11 iniciais. Gyökeres falhou estes dois últimos jogos, portanto eu acredito também que foi ali um conjunto e uma mistura entre uma gestão, obviamente física, do jogador, mas também uma gestão física do jogador com um timing específico. E já a pensar neste jogo contra o Futebol Clube do Porto, um jogo difícil, fora de casa, contra um dos principais rivais, onde, e eu acredito muito nisto, onde eu acho que em caso de vitória do Sporting o Porto fica não arredado, porque é sempre o futebol, mas com a vida em relação ao título muito complicada. Portanto o Sporting tem aqui a possibilidade de, vencendo, poder deixar um dos principais concorrentes e um dos principais rivais já muito longe da corrida do título. Portanto, acredito que esta gestão de Gyökeres e esta questão de Gyökeres ter falhado os últimos dois jogos também tem a ver com isso. Ou seja, é certo que o jogador provavelmente estava a precisar de parar, foi o timing perfeito para parar. Ou seja, nesta antecâmara do jogo contra o Futebol Clube do Porto, não sei até que ponto estará já ou não disponível. Acho que dificilmente Gyökeres não vai ser pelo menos convocado e não estará disponível para estar na ficha de jogo. Ou seja, ficaria muito surpreendida se Vítor Gyökeres não fosse pelo menos suplente do Sporting no jogo da manhã. Em relação ao Morita, as coisas são um bocadinho diferentes, também por não ser um jogador tão fulcral e preponderante, obviamente, como o Gyökeres é. Do lado do Martin Anselmi, acho que faz todo o sentido a declaração que ele tem, ou seja, a ideia de que, obviamente, não está a preparar o jogo tendo em conta a Vítor Gyökeres, está a preparar o jogo tendo em conta o Sporting, que existe enquanto equipa e que tem outros jogadores que podem fazer a diferença. A verdade é que o Sporting, independentemente de ter ou não Gyökeres, pelo menos no campeonato, continuou a conquistar os seus pontos e continuou sem vacilar, algo que não aconteceu nem com o Benfica nem com o Futebol Clube do Porto. Portanto, acho que faz todo o sentido que o treinador olhe para a equipa e prepare este jogo com o Sporting como um todo. Agora, a parte que ele não diz, obviamente, é que eu acredito que o Sporting, ou que o Futebol Clube do Porto, aliás, prepara o jogo, ou prepara aqui a transição defensiva, ainda por cima o Futebol Clube do Porto, que está a mudar de sistema tático, está a adaptar-se a um novo sistema tático, está a habituar-se a jogar com três centrais, que esteja a preparar a situação defensiva e a transição defensiva se estiver lá Vítor Gyökeres e a transição defensiva se estiver lá com o Radarder. São jogadores com características semelhantes, mas depois são jogadores que em muita coisa também são diferentes. Portanto, acredito que exista essa preocupação com a possibilidade de jogar um ou jogar outro. Agora, é óbvio que a preparação num sentido mais lato é com o Sporting enquanto coletivo e não com questões individuais. Gabriel Alves, vamos ter o primeiro clássico de Martin Anselmi. Rui Borges teve um arranque com clássicos, Benfica, Futebol Clube do Porto, Braga, Benfica novamente, portanto muitos jogos grandes na altura também teve sim o jogo com o Vitória e não com o Braga, aqui a corrigir isso, mas muitos jogos grandes e libertou-se um bocadinho dessa parte e conseguiu ir conquistando pontos e agora volta a encontrar um grande. O que é que esperas deste clássico, também tendo em conta aquilo que são as palavras dos treinadores nesta divisão? Olha, boa tarde. Começo pela palavra dos treinadores. Gostei, quer de um, quer do outro. Muito bem, muito sensatos, muito sólidos nas suas ideias. Nada de conversa para a galera. Portanto, sabendo defender aquilo que são, através da comunicação, os interesses. Não deixaram muita coisa, portanto, deixaram o suficiente, portanto, para que se possa fazer notícia, digamos assim, mas nada que possa vir a quatro colunas um grande título.
Eu acho que Rui Borges conhece mais o futebol português, por razões óbvias, não é? Vive cá, já defrontou o Futebol Clube do Porto enquanto treinador de outro emblema, acompanha, portanto, tudo aquilo que é a trajetória, conhece provavelmente mais Porto do que o próprio treinador argentino, mas em relação àquilo que parece que neste momento é o fulcro da questão, é se Vitória Alqueires joga ou não joga, bom, eu não sei se é tabu, se é bluff, mas a verdade é que Rui Borges esteve muitíssimo bem. E fez primeiro o elogio do Arder. Eu acho que ele foi muito inteligente. E depois, se Victor for, muito bem. Quer tê-los a todos, portanto, ele não quer ter só o Victor, quer tê-los a todos. Eu estou a citar o que disse Rui Borges. Portanto, volta a mostrar que quer é o grupo, que quer é o coletivo. Se for para 30 minutos, é para 30 minutos. Se for para 80 ou 90, é para 80 ou 90. Quero tê-lo. Portanto, depois de elogiar Arda, depois de dizer que quer todos, demonstra que realmente eu quero ter, obviamente, eu quero ter Gyökeres. Portanto, eu gosto muito deste tipo de discurso, acho que ele é muito inteligente e, obviamente, que merece todo o aplauso. Quanto ao treinador do Futebol Clube do Porto, obviamente que ele sente que está na mudança de sistema, não vai na onda dos erros, obviamente que vai dizendo também que se está a preparar, as coisas estão naturalmente a ter a sua evolução, é muito cauteloso e estou completamente de acordo com a Mariana quando ela diz que ele, sem se dirigir muito ao ataque do Sporting com o sueco, ele obviamente que trabalha certamente no Olival uma defesa, uma transição defensiva com o nórdico ou com o outro nórdico. Sim. Porque obviamente tem os vídeos, tem também a estrutura portuguesa que lá está, começado pelo diretor-geral que conversam. Mas penso que vai ser um jogo muito interessante, este Futebol Clube de Porto Sporting. Olha, como sempre, de resultado incerto. Há uma pergunta interessante que é feita a Rui Borges. Perguntam se sente que parte em vantagem para este clássico por conhecer melhor o futebol português. Ele responde que não, antes pelo contrário, porque do outro lado está uma equipa nova e um treinador novo que tem ideias diferentes. Augusto Inácio, há efeito surpresa neste Futebol Clube do Porto para este clássico? Para o Sporting, boa tarde. Para o Sporting pode ser efeito surpresa, porque o Sporting não sabe se o Porto vai jogar com 3 centrais ou se vai jogar numa linha de 4. E depois, eu reparei aqui numa nota que para mim foi muito importante, é que o Sporting está a 3, 4, 5 horas da partida para o Porto. E na conferência de imprensa, o Rui Borges disse, ainda não sei se vou contar com o Gyökeres na viagem, não é só para o jogo. O que isto quer dizer também pode ser bluff, os treinadores também jogam com as palavras, isso que é normal. Agora, naturalmente, é que o Rui Borges conhece muito melhor o Futebol Clube do Porto do que o Martin Anselmi conhece o Sporting, por muitos vídeos que veja, por muitas informações que possa ter. É em loco, é em jogos, é viver o campeonato que vai tendo mais conhecimento e mais rigor em relação àquilo que é as suas ideias. Já sabe o que é defrontar Samu, já sabe... Já defrontou, pelo menos esta temporada, já jogou 2 vezes contra o Futebol Clube do Porto. Sim, mas eu diria que lá está a tal coisa que já foi falada aqui, também já disse aqui ainda há bocadinho. Este é o jogo, aliás, estes são os jogos, mas este como é o próximo, do tudo ou nada para o Porto. Sim. É o tudo ou nada para o Porto. O Porto, se não ganha, claramente, eu não estou a dizer que está completamente afastado, porque matematicamente ainda pode lá chegar. Mas o Porto depois tem que pensar em lutar, mas é pelo segundo lugar para ter uma vaga para ir à Champions. Agora, o Sporting também tem aqui uma grande oportunidade, além de colocar de lado, entre aspas, o Futebol do Porto pela luta do título, mantém, no caso de ganhar, a vantagem em relação ao Benfica, que é o seu maior competidor, o seu maior rival neste aspecto do primeiro lugar. E faz também pressão ao Benfica, também tem que ganhar o seu jogo, o Sporting ganhando no Dragão. Por isso é que eu digo, aqui já não interessa quem tem conhecimento sobre quem está à melhor forma, quem não está à melhor forma. Este é aquele jogo em que tudo pode acontecer. Eu admito tudo neste jogo, como é evidente. A vitória do Porto, a vitória do Sporting, o empate, eu admito tudo. Mas, atenção, estes jogos muitas vezes são geridos de uma forma em que quem marcar primeiro tem essa vantagem de poder jogar no banco, estrategicamente, com o jogo.
Mas, sinceramente, eu não estou à espera que o Guilherme jogue de início. Eu não estou à espera porquê? Porque se há uma lesão muscular e se as coisas não estão ainda bem curadas, então as coisas podem acontecer de uma forma, ok, entre os princípios, mas está sujeito depois a estar um mês ou 2 meses a jogar a seguir, não é? Mas, Augusto, estás à espera que faça a viagem? Nem tenho tanta certeza disso, porque aquele ponto de interrogação que o Rui Borges deixou, que ainda não sei se o leva ou não, deixa-me, enfim, naquela dúvida, será realmente que ele vai. Agora, ele vai no autocarro, faz a viagem, depois fica a dúvida, vai jogar de início ou não vai jogar de início? Ou fica na bancada? Isto é tudo um jogo que faz parte também da estratégia das coisas, não é? Olha, e conforme o jogo estiver a decorrer ao Sporting também, não é? Também, Gabriel. Pois. Depois é tudo. O Sporting está a ganhar e se calhar o Guilherme estiver no banco já não entra porque vamos para o Paulo. Se o Sporting estiver a perder, aí pá, o Guilherme tens que lá ir, ou lá, vamos correr o risco e vamos ver o que é que isto vai dar. Isto depois é o momento, é que vai decidir. Pedro Henriques, o que é que achaste destas conferências de imprensa? Gostas sempre também de estar atento a esses detalhes? O que é que tiras das palavras dos 2 treinadores? Bem, em primeiro lugar, a Mariana disse que 1 hora antes, vamos saber, portanto, amanhã, 1 hora antes, se o Guilherme joga ou não. Eu tenho uma novidade para os nossos ouvintes. Amanhã, por mais ou menos ao meio-dia e 45, saberemos se o Guilherme joga ou não, porque sou eu que vou dizer aqui na Rádio Observador, em primeiro lugar. Primeira certeza. Segunda certeza que eu tenho, se o Porto perder, o Porto fica fora do campeonato. Mas matematicamente esqueçam, ok? Porque o Futebol Clube do Porto não vai conseguir, vendo, em 13 jornadas, ir recuperar os 11 pontos para o Sporting e os não sei quantos pontos que eventualmente para o Benfica. Isso é impossível. Uma coisa é a luta direta entre 2 candidatos, como aconteceu com o Porto e o Benfica com o Porto, e foi com 7 pontos. A coisa é estar a 11 e depois estar eventualmente a 2, a 5, conforme o que aconteceu com o Benfica. Acho extremamente difícil. Por isso eu concordo em absoluto quando diz que este é o jogo de tudo ou nada para o Futebol Clube do Porto, porque perdendo, o Futebol Clube do Porto perdendo fica claramente afastado daquilo que é o campeonato e o campeonato em termos de título, portanto, torna a coisa um bocadinho complicada. Isto na minha perspectiva. Depois, relativamente às conferências de imprensa, eu acho que foram boas conferências de imprensa. Estamos a falar de 2 pessoas que são estilos diferentes, mas que comunicam bem. Há uns tempos atrás... Estamos a perder aqui a tua ligação, Pedro Henriques. Estás aqui a ficar um pouco sem rede. Não sei se consegues melhorar alguma coisa desse lado, mas agora creio que estamos em melhores condições. E para terminar, para dizer que nós há poucos tempos atrás reclamávamos um bocadinho das comunicações que eram feitas por alguns treinadores, que até estavam nas equipas principais. Hoje em dia, acho que nesse aspecto as coisas são melhores. O Rui Borges, dentro daquilo que é a sua simplicidade, não deixa nada por dizer. E o Anselmi, que ainda por cima é oriundo de jornalista, não é? No sentido que foi aquilo que ele estudou, já sabia que era um grande comunicador e também comunica bem, e foram simples. Portanto, mesmo o Rui Borges, se calhar, não acredito que até esteja a fazer manganos no sentido tipo, eu já sei o que vai acontecer e estou aqui a esconder. Se calhar, nós sabemos que cada hora conta em termos de recuperação, e porventura, isto que ele está para o banco, não sabe se vai para a bancada, portanto, porque neste momento isso significa que o Guilherme não está muito provavelmente a 100%, mas essa dúvida também pode chegar, de alguma maneira, a favor da Sporting. O fator casa, para mim, continuará sempre a ser um fator determinante quando é jogos entre nem sempre isso resulta, obviamente, e nesse aspecto o Porto vai fazer da sua fortaleza, e é importante que reúna os seus adeptos em torno da equipa, porque o futebol do Porto deste mercado de janeiro, no meu ponto de vista, não saiu melhor. Perdeu alguma qualidade dos jogadores que são fundamentais e, portanto, vai ter que fazer deste jogo um jogo relevante e importante para aquilo que o Porto vai jogar no resto do campeonato, nomeadamente para a conquista do título. Sim. Olhando aqui para jogos que aconteceram durante as últimas horas, vamos ter este clássico amanhã, vamos fazer uma antevisão mais pormenorizada também na edição de E o Campeão é de amanhã, mas tivemos nas últimas horas a estreia de João Félix no Milan, também o regresso de Neymar no Santos, também a estrear-se com a camisola do Santos. Mariana Fernandes, o que é que achaste destas 2 exibições, sendo que no caso de Neymar temos também palavras, uma resposta a Jorge Jesus? Não, eu acho que do lado do João Félix, eu tenho sempre muita dificuldade em falar destes primeiros jogos do João Félix, porque ele sempre que chega a algum lado as coisas parece que vão correr bem. Correm bem, ele quando foi emprestado ao Chelsea a primeira vez, as coisas correram bem, começaram bem. Até levar depois aquele cartão vermelho logo. Exatamente. Quando foi para o Barcelona começou a brilhar, em conjunto com o João Cancelo, agora menos quando foi para o Chelsea novamente, mas ali na pré-temporada as coisas também pareciam estar a encarreirar bem, e agora voltámos a ter uma ótima estreia, com um ótimo golo, e está tudo muito entusiasmado outra vez. Eu
e falo disto muito abertamente, gosto muito do João Félix, fico sempre muito triste cada vez que as coisas lhe correm mal, mas tenho sempre, nesta altura, tenho assim um bocadinho de prurido em falar ou em ficar muito entusiasmada, porque acho que a probabilidade é que nesta altura, infelizmente, é que as coisas corram sempre pior do que melhor, mas esperemos que não, e esperemos que ele encontre realmente a sua felicidade com Sérgio Conceição no Milan. Quanto ao Neymar, acho que o Neymar obviamente foi para o Santos mais para ser feliz a jogar a bola ou voltar a ser feliz a jogar a bola do que propriamente para ser competitivo a jogar a bola. São coisas diferentes. Acho que fez muito bem, acho que era o passo certo nesta altura, entre terminar a carreira ou voltar de facto a casa dentro de toda esta apoteose. Acho que voltar a casa para uns últimos anos e para terminar a carreira em bem e em bom foi a decisão acertada. Agora, em relação às palavras de Jorge Jesus, eu acho que tudo fica explicado com a ideia de que todos percebemos que Neymar se foi embora do Al Hilal não porque quis, mas porque Jorge Jesus quis. Eu acho que isso ficou bastante assente para toda a gente, portanto é normal que Neymar, tendo em conta todo o dinheiro que perdeu dentro dessa decisão, não esteja propriamente contente com aquilo que Jorge Jesus acha ou pensa ou diz, e acho que é um bocadinho a partir daí que se explica também que esteja chateado, como ele diz, com as palavras do Jorge Jesus. Gabriel Alves, a tua opinião sobre estes dois jogadores? Jesus é igual a ele próprio, ponto, parágrafo, e bem. Quanto ao Neymar, pronto, é um grande jogador que acabou por ter uma carreira periférica, sermos assim, com muita coisa boa, mas pelo menos, olha, sempre, eu diria com aquela simpatia, fazendo-nos sorrir e bem, por exemplo, o compatriota dele, Vinícius, não. Com aquele ar de importante, ele acha que ele é o Real Madrid, ainda ontem, no jogo com o Leganés, por amor de Deus, uma coisa perfeitamente incrível, ele anda, olha, com dorzinha daquilo que é aqui no braço, é o cotovelo, do que o Mbappé está a fazer, que está de facto a crescer, e ele anda a sentir que qualquer coisa não está bem. Ontem levou uma tareia na relva, dada pelo Sr. Modric, muito bem dada. Porque ele entrou tipo vedete, eu vou resolver isto, não resolveu rigorosamente nada. E o Modric pôs na ordem, e muito bem, e depois o Carlo Ancelotti disse, quando o capitão fala, tem que se aceitar. Claro, completamente de acordo. Quanto a João Félix, olha, eu quase que não queria falar, eu só estou sorridente perante tanta euforia, mas ainda bem que é essa euforia. Mas eu queria só dizer já agora muito pouco. João Félix é a terceira transferência mais cara da história para a Espanha. 127 milhões de euros. Num ano tem 4 equipas. Chamam-lhe o garoto de ouro. Mas a verdade é que ele começa sempre muito bem. O mundo cai a seus pés, mas depois, por onde passou, não se encaixou. E aqui, quando se fala dos treinadores, e temos aqui um perante que é o Inácio, ele sabe disso, com todo o respeito, ou são bestiais ou são umas bestas. Pois bem, os treinadores que ele teve são todos umas bestas porque não o conseguiram encaixar. Oxalá o Sérgio Conceição, que a imprensa já vai falando daquilo que eu já disse aqui há uns dias, disse logo, vai falando nas relações pessoais, pois bem, oxalá que o Sérgio Conceição consiga fazer do menino um atleta de alta competição. Olha, parabéns do Sérgio Conceição. Augusto Inácio, também a tua opinião sobre estes dois jogadores, estes dois momentos? Olha, para já, o Neymar, por exemplo, já vai de helicóptero para o treino, que é muito bom. Assim não tem que apanhar o tráfego para ir para o treino e chega sempre a horas. Isso para ele já foi muito bom. Mas Neymar passou, na minha opinião, podia ter feito uma carreira muito melhor se realmente fosse competitivo e se realmente quisesse mais alguma coisa em relação àquilo que eram as suas qualidades. Não deixou de ser um grande jogador, mas na minha opinião poderia ter sido muito, mas muito mais. Quanto ao João Félix, já foi tudo dito aqui. Grande golo, é verdade, um gol com classe, mas vamos ver se isto tem continuidade ou não. Eu gostaria que sim, até porque o Gabriel Alves falou aí uma coisa que é real e que é verdade. Quer dizer, os treinadores são todos errados, só ele é que está certo. Vamos ver se agora o treinador está certo e ele também vai estar certo. Ele tem a grande oportunidade, porque muitas gestas já não vão passar muito pelas mãos. Pedro Henriques? Ou ele alinha, João Félix, e acerta e atina, e a pessoa certa neste momento, que não tem propriamente dito um feitio que é para aturar certas coisas, chama-se Sérgio Conceição, ou é agora, e o Sérgio Conceição torna realmente no tal jogador de alta competição. E alta competição aqui não é só fazer um grande jogo, é ser consistente ao longo dos microciclos semanais e ao longo dos jogos. Ou então, muito honestamente, se não for agora, dificilmente vai ter, e com também pena minha, porque um João Félix ao mais alto nível é um titularíssimo da nossa seleção. Sim. Relativamente ao Neymar, voltamos a mais do mesmo, e posso encaixar já aqui na minha nota de campeão, se me permitires. Vamos a isso.
que é o Neymar, com o talento que tem, se tivesse metade, não é metade, um terço daquilo que ouvimos ontem na entrevista do Cristiano Ronaldo, a propósito dos seus 40 anos, estávamos a falar de uma vedete, uma estrela, se calhar, planetária, porque realmente o talento é imenso, mas depois falta o resto. E depois, mesmo nestes pequenos pormenores do helicóptero, está tudo isso, e portanto já não vai resolver absolutamente mais nada, vai ser por isto, talvez, se jogar e se divertir a jogar a bola. O meu campeão, eu vou voltar à questão do Cristiano Ronaldo. Ontem nós dedicámos um programa aqui ao Cristiano Ronaldo, demos todos nota 20 e nota 1000, que é os gols que ele marca, mas ao longo do dia percebemos o impacto que ele teve, porque todo o mundo comemorou, todo o mundo festejou, todo o mundo falou, foi programas de tudo e mais alguma coisa, e depois tivemos um exclusivo para Portugal de uma grande entrevista que ele, uma grande, não em termos de tamanho, mas uma entrevista que ele deu, neste caso ao Canal 11, e que realmente mostra quanto o Cristiano Ronaldo, o porquê de tudo o que ele faz e fazer com classe e dentro e fora das quatro linhas, porque a maneira como ele responde às questões e sobretudo aquilo que é a maneira de pensar e de ser e de estar em relação ao desporto, em relação à vida, diz tudo. E, portanto, eu vou repetir aqui a nota 20 porque vale a pena agarrar nessa entrevista e que para os jogadores que estão agora a começar e iniciar, querem todos ganhar dinheiro do Cristiano Ronaldo, é primeiro ouvir a entrevista do Cristiano Ronaldo para perceber o que é que ele faz para ter chegado ali. E depois, a partir daí, estarão sempre no bom caminho para o certo. Muito bem, vamos continuar então nas nossas notas. Augusto Inácio, campeão do dia. Olha, eu vou dar nota 15 para os dois treinadores de hoje na conferência de imprensa, o Rui Borges e o Anselmi. Porque eles preocuparam-se muito mais em falar das suas equipas e em relação ao adversário foram sempre palavras de respeito em relação àquilo que é o trabalho de cada um. E isto, parecendo que não, dá uma certa calma para as pessoas irem para o estádio para verem um espetáculo que querem ver que seja bom, mas dentro daquela elegância e daquela frontalidade que caracterizou estes dois treinadores, que dão um mote muito grande para as pessoas irem para a bancada só para ver o futebol e não verem tal e com picardias, que isso não interessa nada a ninguém. Gabriel Alves. Olha, subscrevo o que acabou de dizer o Augusto Inácio, também 15 para os dois treinadores nesta antevisão do jogo. Depois vou aqui dar 20 ao Modric, porque de facto meter na ordem a vedeta das vedetas, que agora já começam a escrever em Madrid, nos jornais, que ele já não é bem aquilo que o Real Madrid quer. Portanto, as coisas começam-se a esvaziar, meter na ordem um tal Vinícius Júnior, sem papas na língua, portanto, muito bem, a fazer o seu papel de capitão. Quero deixar aqui uma nota porque assim, dá gosto de ver um jovem entrar com toda a garra, com tudo o que tem, e sabendo jogar futebol, é para Gonçalo Garcia, que é o Real Madrid está a aprender com o Barcelona, a Mácia, agora a Castilha. Já está a aparecer na primeira equipa de Ancelotti. Olha, dou 17 ao Gonçalo Garcia e espero cantar muitos golos dele, porque aquele que ele ontem marcou foi fabuloso. Que cabeçada fabulosa. Linda, top. Mariana Fernandes, para fechar. Olha, um 18 para o Marcelo, que acabou hoje a carreira. Já não jogava desde outubro, já tinha rescindido de contrato com o Fluminense, portanto foi só assim a confirmação de algo que já se tinha percebido. Ainda assim, foi hoje, terminou hoje a carreira. É um dos melhores de sempre da história recente, é preciso recordar. Faz parte daquele Real Madrid que conquistou a Europa e eu acho que ainda vamos ter de esperar umas décadas para encontrar uma equipa tão dominante como aquela equipa do Real Madrid foi. E foi alguém, eu estava há bocado a ler e a recordar e já não me lembrava disto, quando ele é apresentado com 18 anos no Real Madrid, o Ramon Calderón na altura disse desde logo que era o substituto do Roberto Carlos. Ter 18 anos, ouvir isto e fazer o que o Marcelo fez, um 18 para ele também. Termina aqui esta edição de E o Campeão é. Estamos de regresso amanhã, depois do 12:30, para essa antevisão ao clássico entre Futebol Clube do Porto e Sporting.